Daniel capítulo 3, no versículo 12. Já acharam? Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te invoco agora. Fala conosco. Dai-nos a tua direção através dessa palavra. Ensina-nos o que precisamos aprender hoje. O Senhor conhece a vida de cada um, a luta de cada um. Fala com eles, meu Pai. Usa a minha boca, mas que eles entendam perfeitamente porque eles estão aqui, porque essa palavra está chegando até eles. Em nome de Jesus eu te peço. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Amém. Agora vamos ler. Se eu fosse colocar um nome na palestra de hoje, eu iria colocar o seguinte nome: se você quer vencer, aguente essa guerra, porque muitas pessoas ainda vão saber que Deus é contigo. Eu queria aprender com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz assim no capítulo 3, versículo 12: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis o quê? Aonde? Na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de onde? Das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu vou continuar, mas olha para mim, por favor. Foi feito um decreto. Quando o som fosse tocado, todos tinham que se dobrar e se curvar para a estátua que ele tinha feito. Sadraque, Mesaque e Abidnego, embora viram todo mundo se dobrando, eles não se dobraram. Primeira lição que eu aprendo: pode todo mundo estar sendo desonesto, você não deve ser desonesto. Pode todo mundo estar fazendo coisa errada, você não precisa fazer coisas erradas. Pode todo mundo estar se curvando, você precisa ficar de pé. Você não é todo mundo. Quem é de Deus, quem é da fé, é diferente. Eles fizeram a diferença, eles foram exemplos. Seja exemplo para outras pessoas, positivo, não negativo. Seja exemplo do que fazer que agrada a Deus. Eu tenho certeza que Deus, vendo a atitude deles, Deus se alegrou. E Deus, Ele observa nossas atitudes. Ele observa. Ele vê as nossas atitudes nos momentos de pressão, de dificuldade. E Nabucodonosor tomou conhecimento. Era o homem mais poderoso da época e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego.
e ameaçou, e tentou intimidá-los, e fez uma pressão, dizendo o seguinte: vai tocar de novo, todo mundo vai se curvar. Se vocês não se curvarem, vamos ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha. Segunda lição que eu aprendo aqui: não se intimide diante de nenhuma pressão. O mal trabalha com pressão, o mal trabalha intimidando, ele cria situações para te intimidar. Não se intimide. Não importa se tem decreto, Deus derruba decretos, Deus derruba muralhas, Deus derruba inveja, Deus derruba o que tiver que derrubar. Amém? Porque Deus é Deus. Você não tem que ter medo das palavras que o mal usa pessoas para te intimidar, para te ameaçar. Eu já vi muitas pessoas chegarem aqui ameaçadas, e Deus deu grande livramento. Amém? Ou grandes livramentos. Eles não se intimidaram e falaram: ó rei, fique sabendo, se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se o nosso Deus não quiser livrar, amém. Mas uma coisa é certa: nós não vamos nos curvar, nós não vamos mudar. Vou falar uma coisa aqui: tem pessoas que não precisam ser ameaçadas para se curvarem. Basta ter uma vantagem que elas já mudam, elas já se curvam, infelizmente. Essa é a realidade de muitas pessoas, porque não são de Deus. Porque Deus, em Malaquias 3:6, Ele diz: eu, Senhor, não mudo. E quem é de Deus não muda. Pode ter a proposta que for, pode ter a intimidação que for, pode estar na situação que for, ela não passa por cima dos valores dela, ela não abre mão do que ela crê. Tem pessoas que não precisam ser ameaçadas, uma vantagenzinha, ela muda. Essas pessoas que mudam, que se corrompem, que se perdem, que ganham dinheiro e viram a cabeça, nunca foram de Deus. Bastou ter condições para mostrar a realidade delas. Tem gente aqui que já teve propostas em situações difíceis para pagar todas as dívidas, para resolver certos problemas, mas era coisa suja e ela abriu mão. Tem gente aqui gemendo, mas fazendo o que é certo. Não se preocupe, daqui a pouco Deus te honra. Amém? Porque Ele viu quando você abriu mão do que o mal ofereceu, e Ele tem muito mais para te dar. Agora vamos entrar no principal da palavra de hoje. Versículo 19, não é isso? Diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse o quê? 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Não fique com medo quando a situação ficar pior. Ô bispo, a luta dobrou. A luta de Sadraque, Mesaque e Abidnego aumentou 7 vezes. A fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. Às vezes a situação piora bem perto de Deus fazer coisas grandes. Às vezes a situação chega a assustar, porque você nunca viu nada parecido, mas está perto de Deus fazer grandes livramentos. As maiores coisas que Deus fez foi em momentos difíceis. As maiores coisas que Deus fez foram em momentos críticos. Agora você tem que usar a fé com inteligência. Bispo, mas por que Deus está permitindo isso? Eu vou te explicar. Vamos ver o que aconteceu. Os 3 viraram os peitinhos de churrasco, Nabucodonosor, não foi? Diz assim o versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que fizessem o quê? Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim agora. Não olhe para a Bíblia não, e preste bastante atenção agora. Escute, por favor. Agora pense. Você não deve ficar preocupado com quem quer o seu mal. Veja que eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e quando foram lançá-los na fornalha, quem morreu foi eles. A única coisa que você precisa fazer para vencer uma perseguição, ou pessoas maldosas, ou pessoas que querem o seu mal, querem te destruir com inveja, com maldade, a única coisa que você precisa fazer é guardar seu coração e seus olhos. Porque se você sujar o coração, se você sujar os seus olhos, você se perde. Preste atenção, por favor. Quem quer o seu mal, não se preocupe, se destrói sozinho, sem você precisar fazer nada. Porque quem planta, colhe. Bispo, mas eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se alguém te amarrar, Deus solta. Se alguém te der prejuízo, Deus te recompensa de outra maneira. Se alguém te atrasar na vida, Deus faz sua vida dar uma guinada, porque Ele é Deus, e ninguém pode com Deus. Está dando para você entender, sim ou não? Você não deve ficar preocupado com os outros. Eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego atados na fornalha. Eles morreram queimados. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui. Parei aonde? 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido o quê? Fala alto. Poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha o quê? Passado por eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas capas sejam feitas o quê? Um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Leu 30 agora em voz alta. Então o rei fez prosperar quem? Aonde? Olha para mim, por favor. Psss. Você quer vencer na vida? Você quer prosperar? Aguente o fogo. Aguente essa guerra. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram na fornalha. Daniel não morreu na cova dos leões. José não morreu na prisão. E você não vai morrer na miséria. Você não vai morrer nessa situação, porque o seu Deus não falha. Escute, por favor. Por favor. Talvez você está assustado porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Tem gente que não pode passar por nada. Qualquer foguinho reclama, qualquer foguinho murmura. E se Deus
Deus quer que tenha fornalha no seu testemunho, e aí? Se Deus quer que tenha fornalha no seu testemunho, qual o problema? Se Deus quer fazer coisas maiores, qual é o problema? Se não tivesse fornalha, não teríamos esse testemunho glorioso. Pensa, usa a cabeça. Às vezes a pessoa reclama: pô, bispo, como é que pode Deus permitir uma doença? Mas se não houvesse doenças, não tínhamos testemunho de cura. Como é que Deus está permitindo esse problema na minha família? Se não tivéssemos problema na família, não teríamos testemunho de família. Ah, bispo, a minha vida econômica está uma guerra, a coisa está feia, está pesada. Mas se as pessoas não chegassem aqui com testemunhos com problemas financeiros, não teríamos testemunhos financeiros. Eu não sei como vai ser o seu testemunho. Sadraque, Mesaque e Abednego não imaginava que o testemunho deles iria ser de um livramento dentro da fornalha. Será que Deus não tem poder para livrar você da fornalha? Tem, mas se Ele quer livrar dentro da fornalha, amém. Ele tem poder para livrar você do problema, mas se Ele permitiu o problema, então Ele vai te livrar no problema, na fornalha, amém. Aprenda a olhar com bons olhos a situação que você está vivendo. Se Deus quer assim, se Deus quer testemunhos aqui, nessa maneira, desse jeito, então vai ser do jeito que Ele quer. Deixe Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Se Ele quis assim, assim vai ser. Não estou entendendo, não sei porque o Senhor está permitindo eu me expor, não sei porque o Senhor está permitindo eu passar por isso. Eu só sei de uma coisa: no final vai dar certo, porque Ele é Deus, não falha. No final, eles aguentaram o fogo, mas eles prosperaram na província da Babilônia. Não tem lugar que seu Deus não dê vitórias. Nabucodonosor ficou assustado, porque viu que Deus era com eles. Não só Nabucodonosor, que representava o mal, mas todos que estavam com ele. Não só o mal, mas muita gente ainda vai ver que Deus é com você. Pode ter calúnia, pode ter perseguição, pode ter maldade, pode ter o que for, mas tem Deus sendo com você. É isso que você tem que crer, é nisso que você tem que se apoiar. Sua fé não está apoiada na igreja, num pastor, no homem. Sua fé está apoiada na palavra de Deus, então ela tem que se cumprir, porque Deus é fiel. Passaram por um fogo tremendo. Tem gente aqui que a situação está feia, ela sabe. Gente aqui que está dose, gente aqui que está fogo, está fogo. Mas esse fogo não é para te matar, não é para o seu mal. Esse fogo é para a sua vitória. Essa luta que se levantou é para o seu testemunho. Esse problema que está com força total não é mais forte do que o teu Deus. Nunca eles tinham visto o que eles viram. Só a fornalha acesa já assustava. 7 vezes mais piorou. Mas se Deus está permitindo que fique 7 vezes pior, não tem problema não. Ele vai honrar, porque seu testemunho também vai ser 7 vezes maior. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Não fala com fé, Deus é comigo. Para ver se acorda alguns aí, né? Eu vou orar por você. Olha para mim, por favor. Deus que te trouxe aqui, e Ele te trouxe aqui hoje para falar com você. Escute, por favor. Para falar com você. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo. Você vê uma história dessa, você não consegue imaginar Deus não abençoando esses homens. E tem pessoas lutando tanto, obedecendo a Deus, usando a fé, enfrentando um fogo terrível. A gente não consegue imaginar outra coisa a não ser Deus abençoando a pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você aguentar o fogo, se prepare, porque vão vir coisas grandes para você. Mas também tem uma coisa: quando eles saíram do fogo, eles ficaram olhando. Eles ficaram olhando. Vem cá, o bispo Edgar, por favor. Ó, vem cá. Vem cá, o senhor também. Vem cá também. Pega esses 3 aqui. Ó, eu fico imaginando, vamos dizer que eu sou Nabucodonosor. Só um exemplo. Aqui está Sadraque, Mesaque e Abednego.
nem um fiozinho. Rapaz, nem cheiro de fumaça. Você vai sair dessa luta sem nenhuma sequela. Você vai sair dessa guerra sem ser queimado. Abismas querem me queimar, vai se queimar sozinho. Querem o meu mal, vão tropeçar sozinho. Guarda seu coração, guarda seus olhos. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego apareceu dentro da fornalha, o quarto homem. O quarto homem não morreu não. O quarto homem é o seu Deus que está com você. Ele não te abandona no fogo, Ele não te abandona na fornalha. Se Ele quer testemunho desse jeito, então vai ser desse jeito. Eu quero que você diga para Ele hoje: se o Senhor quer assim, meu Deus, então não vou me curvar não. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, o Senhor vai me ver de pé. Não tem outra maneira de terminar a não ser você sendo abençoado. Obrigado. Eu sei que tem pessoas se vendo no meio dessa fornalha. Que fogo, bispo, que fogo. O fogo só queimou, sabe o quê? As amarras. Só as amarras. E eles começaram a andar na fornalha. Passear. Não fica parado não. Bispo, está um fogo danado. Não pare. Continue andando, continue semeando, continue na fé. Está dando para você entender? Continue, por favor. Continue. Estão passeando. Quem não gosta de passear? Você não gosta da passeadazinha não? Bispo, mas Deus quer passear comigo na fornalha. Deus passeia onde Ele quiser. Eu prefiro estar na fornalha com Deus do que fora da fornalha sem Deus. É com Deus, estou na guerra, mas estou com Deus. Estou na guerra, mas não me corrompi. Não passei por cima dos valores que eu tenho. Estou na guerra, mas continuo de pé. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos
los espejos de mi alma. En tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado,